Ramiro, me diga uma coisa. Como eu faço para me aposentar com 2 milhões de reais? Quanto é que rende 2 milhões de reais? Quanto tempo vou demorar para chegar lá? Quanto eu preciso investir por mês? Enfim, algumas dúvidas comuns sobre construção de aposentadoria, sobre construção de liberdade financeira. Eu vou responder nesse vídeo, mas antes me comenta aqui qual é o seu patrimônio meta para aposentadoria, para você poder viver de renda e ter plena tranquilidade financeira. Primeira coisa aqui que a gente tem que falar sobre quanto rende 2 milhões de reais, porque você precisa ter uma noção, né, do que seria uma vida de aposentado se você acumular esse patrimônio, quais são os riscos, né, de eventualmente você gastar mais do que o teu patrimônio está rendendo, ou de você fazer as contas erradas e não conseguir viver de renda, mesmo acumulando 2 milhões de reais. É óbvio que não existe uma resposta exata, né, investimentos, uma carteira de investimentos de longo prazo, que tem aí várias classes de ativos, ela não vai te dar uma garantia de retorno, mas a gente pode traçar diferentes cenários, que é o que eu vou fazer contigo, mas não sem antes fazer um alerta, tá? Esse negócio de buscar aposentadoria jovem, viver de renda o quanto antes, é algo que eu acredito que todo mundo tem que buscar sim, porém tem um perigo muito grande, que é o perigo de você achar que isso é a resposta para todos os seus problemas. E o pior, né? O perigo de você pensar que chegando lá, você vai jogar tudo pro alto e vai ficar em casa vendo Netflix no sofá o dia inteiro. Na verdade, o que eu acredito é que se você conseguir organizar bem a sua carreira, o seu trabalho vai ser uma fonte de felicidade na tua vida. E mais, tá? O cara que se mantém ativo, né, com a mente ativa até o fim da vida vai ser um cara muito mais feliz e vai tender a ir muito mais longe. Em outras palavras, eu tô aí na busca pela liberdade financeira, já organizei bem a minha vida para ter muita liberdade, mas eu não vou jogar tudo pro alto quando eu chegar lá no meu patrimônio meta. E eu recomendo que você não pense em fazer isso. E sim buscar conquistar a liberdade financeira para ter tranquilidade de que, se as coisas derem ruim aqui no meu trabalho, se eu tiver que enfrentar alguma dificuldade maior, alguma doença, algum problema, eu vou conseguir ter a tranquilidade de enfrentar isso, pelo menos na parte financeira. Eu vou estar muito bem financiado, vou estar com muita tranquilidade. Dito isso, quanto rende 2 milhões de reais, o que você pode esperar de retorno, tá? Como eu falei, eu vou traçar aqui dois cenários. O primeiro é o cenário super feijão com arroz, do investidor super conservador, do cara que vai lá, abre a plataforma do Tesouro Direto para procurar títulos públicos e investe apenas em Tesouro Selic, né? Que é aquele título público que todo dia rende um pouquinho, como a imagem que está aí na tela mostra. Ou esse cara investe em Tesouro Selic ou em equivalentes, né? Um CDB que rende 100% do CDI, uma LCI, um banco grande, enfim, esse tipo de ativo que é chamado de renda fixa, pós-fixada, e também é um ativo com menor risco da economia, né? E por ter menor risco de se desvalorizar e garantir para o investidor maior previsibilidade de retorno, é um dos ativos com pior potencial de retorno de longo prazo. E eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas pensam: não, amigo, mas como assim? No Brasil o CDI vence de tudo. Olha, lamento te informar, mas essa é uma crença errada. Sim, embora a taxa Selic esteja elevada, tá? Ela só está mais alta porque a inflação está mais alta. E quando a inflação cai, a taxa cai, assim como caiu aí nos últimos anos. Sem contar, se você compara com o mercado de ações, olhando pelo índice IBRX, ou quando você compara com o mercado de fundos imobiliários, olhando aí pelo índice IFIX, ou quando você compara com outros ativos de renda fixa atrelados à inflação, como IMAB, enfim, toda comparação mais longa, o CDI foi o que trouxe o pior retorno no passado. Isso faz todo sentido, né? O que tem menos risco. Historicamente, o CDI aqui rendeu 10,45% ao ano, né? Isso de 2004 até 2022. Lembrando que o investidor que investe assim, ele tem que arcar com um custo, que é o imposto de renda sobre os seus investimentos. Então tem que considerar isso na conta, porque o que sobra na tua conta é o valor líquido de imposto. A gente tem que considerar também que existem pequenas taxas para você investir pelo Tesouro Direto, por exemplo, de 0,25% ao ano, e que a gente tem que descontar a inflação, né? Porque não adianta nada o teu patrimônio render se a inflação está muito alta, vai ser uma falsa sensação de rentabilidade. O que interessa mesmo é esse retorno aqui, retorno real e líquido, que nesse cenário mais conservador foi de 2,91%. Vamos arredondar aqui para 3% para facilitar as contas, beleza? Então no cenário 1, você vai contar com uma taxa de retorno de 3% ao ano, já descontado da inflação, já descontado de custo. E no segundo cenário, a gente vai considerar aí a rentabilidade histórica de uma diversificada carteira de investimentos muito bem gerida, como são as carteiras aqui dos nossos clientes dos serviços de Wealth, aqui no Clube do Valor, em que para cada cliente a gente desenha uma carteira ideal, como essa aqui de exemplo, né, para trazer um exemplo para esse vídeo, e que a gente tem, né, conhecimento de quanto ela teria rendido historicamente. Inclusive, né, a gente colocaria aí todos os custos e taxas, até mesmo taxa
né, que o investidor paga para investir conosco. A gente chega em uma rentabilidade histórica de mais ou menos 6,8% ao ano, líquido de taxas, líquido da inflação. E aqui, para ser um pouco mais conservador, eu vou calcular como se o retorno estimado fosse de 6% ao ano acima da inflação, beleza? Um pouquinho menos do que foi no passado, pezinho no chão. Tendo essas informações, é muito fácil de você calcular por conta própria quanto renderia 2 milhões de reais já acima da inflação. De novo, no primeiro cenário, né, você pega lá 2 milhões de reais, multiplica por 3%, que é a mesma coisa do que 0,03%. Isso daria um retorno de 60 mil reais ao longo de um ano. Se a gente dividir aí por 12 meses, você entende que você poderia contar com mais ou menos 5 mil reais por mês. Se você fizesse resgates de 5 mil reais por mês, mesmo investindo mal, tudo em Tesouro Selic, poderia contar aí que a sua carteira iria empatando com a inflação no longo prazo e você ia poder tirar aí todos os anos 5 mil reais atualizados pela inflação, seria meio que aí uns 5 salários mínimos de aposentadoria. E se você pensou, nossa, poxa, que desmotivador, deixa eu te mostrar o cenário de quem investe um pouquinho melhor. Você pega lá os mesmos 2 milhões de reais e multiplica agora por 6%. Né? Sua carteira vai render o dobro acima da inflação, investindo melhor, é isso que a gente está estimando aqui. No caso, seria aí 120 mil reais por ano, muito simples, dividir por 12, 10 mil reais por mês. 5 mil reais por mês seria a diferença entre você não saber investir e saber investir bem. Se você achar que conhecimento custa caro, a ignorância custa muito mais. Mas é claro que isso aqui são tudo estimativas, não é nada gravado em pedra. E se você achou pouco, se você achou muito, você vai poder em breve fazer suas próprias simulações. Vou te mostrar como ao responder aqui a segunda pergunta desse vídeo, né, que é quanto tempo vai demorar para chegar lá. É importante ter uma boa noção, né, de quanto demora para conquistar a liberdade financeira, até mesmo para saber aí como isso muda de acordo com quanto você for investir por mês, que é a terceira dúvida que eu vou responder antes de falar sobre como investir bem. Então, para saber quanto tempo você vai demorar para chegar lá, você pode contar com a nossa planilha de independência financeira para fazer os cálculos, tá? Essa planilha que a gente criou aí para te ajudar a calcular e projetar sua independência financeira. E a gente vai aqui na fase de acumulação. Tá? A gente tem como meta aqui um patrimônio de quase 2 milhões de reais, vamos arredondar aí para 2 milhões de reais. Quanto tempo vai demorar lá vai depender de acordo com 3 variáveis. Tá? Primeiro, quanto você tem hoje para investir. Segundo, quanto você consegue investir todos os meses. Terceiro, quão bem você consegue investir. E aqui o ponto é o seguinte, tá? O seu patrimônio inicial, quando você tem hoje para investir para a liberdade financeira, é um fato que está dado. Você olha para sua carteira de investimentos, olha quanto ela vale hoje, você tem ali teu patrimônio inicial, que não tem como mudar basicamente quanto dinheiro você tem hoje. Os aportes mensais, eles começam aí considerando a sua própria realidade atual. Você sabe aí hoje quando você consegue poupar todos os meses em relação ao seu salário, porém você tem grande influência sobre isso. Você pode aí seguir estratégias para poupar mais, gastar menos, né, no caso, ou principalmente ganhar mais dinheiro e ter mais dinheiro para investir. E por fim, a taxa de retorno da sua carteira é uma variável que você escolhe aqui qual você vai projetar, porém, eu não te aconselho a projetar algo maior do que 6%, aí, forçando muito, 7% ao ano, pensando numa carteira bem diversificada. Então aqui não adianta botar 20%, aqui não vai adiantar, você vai estar aí calculando dados com base na tua cabeça e dados que não existem, nenhuma carteira vai render 20% ao ano acima da inflação por muitos e muitos anos, a não ser que seja uma carteira extremamente arrojada com um pouco de sorte. Então, vou colocar aqui primeiro, tá, simulações calculando com uma taxa de retorno de 3% ao ano, que seria mal investido, e começando com 500 mil reais, que é o patrimônio inicial para os nossos clientes de Wealth, para eles assinarem nosso serviço, com aportes aqui de 2 mil reais por mês, que é na média, e muitos clientes nossos conseguem fazer esse nível de aporte. Nesse caso aqui, tá, esse cara vai chegar a 2 milhões de reais a dinheiro de hoje, né, lembrando que aqui a gente já está considerando a inflação, em mais ou menos 25,8 anos. Agora, se esse cara investe um pouco melhor e puxa essa taxa aqui para 6%, ele antecipa em 10 anos a conquista da liberdade financeira. Chega lá em cerca de 16, quase 17 anos, que é um prazo bem factível, né? Se você tem hoje aí 40, 45 anos, significa dizer que você chega lá perto dos 60. Agora, é claro, né? Você coloque seus próprios dados. Então, mantendo todas as variáveis, só que começando do zero, você demora muito mais. Demora aí 30 anos para chegar lá. Isso com aporte de 2 mil reais. Por aportes de 1.000 reais por mês, demora aí 40 anos. Ou seja, como eu tô te falando, para te não mudar essa taxa de retorno aqui muito para cima do que 6%, ali no máximo 7%, o grande segredo é focar aqui, né, em aumentar seus aportes mensais. Me leva para a terceira pergunta, né, o quanto investir por mês para chegar lá. Antes de responder essa pergunta, é claro, a planilha, tá? Você pode ter acesso gratuitamente a ela apertando nesse botão aqui que está aparecendo.
E aí você pode fazer os teus cálculos com a tua realidade, colocar lá o teu patrimônio atual, a tua capacidade de aporte. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou comentar sobre o quanto investir por mês e o grande pulo do gato. Para mim, o pulo do gato para conquistar a liberdade financeira é aumentar a sua renda. Se você não quiser depender de 30, 35, 40 anos para chegar lá, esse é o caminho mais factível. Por quê? Porque aumentar muito a taxa de retorno é inviável, é irreal, você tem que ser melhor que o Warren Buffett investindo. Aumentar o patrimônio inicial não existe, né? Patrimônio inicial. Dito isso, só sobram os aportes. Se você focar em poupar muito dinheiro, teus aportes vão estar limitados a uma parcela da tua renda. Ou seja, não tem uma grande assimetria aqui. Agora, se você focar em aumentar a sua renda máxima, ela é teoricamente ilimitada. Aí você pode olhar, tá? Para qualquer educador financeiro, não só aqui no ambiente brasileiro, não só aqui no YouTube Brasil, mas qualquer educador financeiro do mundo, esse cara enriqueceu empreendendo. Esse cara enriqueceu criando um negócio para aumentar muito a sua renda e poder construir um patrimônio muito grande. Por mais que muitas vezes ensinem como poupar ali o dinheirinho para comprar uma bala, não tomar café, não fazer não sei o quê. É na renda que a gente tem a maior quantidade de pessoas que construíram riqueza. E meus próprios clientes, nossos clientes aqui de Wealth, todos eles chegam com patrimônio para a gente investir para eles, construídos do trabalho. E é óbvio que investir bem importa muito, só que a base do patrimônio é renda. E eu vou te trazer um exemplo aqui. Esse aqui é um dos primeiros clientes nossos aqui do Clube do Valor, evidentemente o nome dele aqui tá oculto. E esse cara investiu mais ou menos 4 milhões de reais conosco lá atrás, lá em final de 2016. Fez poucos aportes desde então, até fez alguns. É um cara que botava milhares e dezenas de milhares de reais por mês todos os meses. E a carteira dele, tendo essa evolução aqui, sim, com uma certa volatilidade, mas com um caminho ascendente no longo prazo, se recuperando bem das crises que enfrentou, rendeu no total praticamente 100%, enquanto o IPCA rendeu mais ou menos 40% desde lá. Isso aqui que a gente está mostrando o líquido das nossas taxas. Ou seja, esse cara aqui transformou mais ou menos 4 milhões de reais lá atrás em mais de 8 milhões de reais. Um período em que a inflação transformou 4 milhões em 5 milhões e 600 mil. Ou seja, esse cara teve um ganho real de uns 60% mais ou menos, investindo aí por 7 anos, investindo muito bem por 7 anos. Hoje ele está numa posição bem melhor, com mais tranquilidade financeira, mas a semente, a chave foi ter um patrimônio maior no início. Eu estou te falando isso aqui tendo total viés, porque eu ajudo as pessoas a investir dinheiro. Poderia muito bem aqui falar que não, tudo que importa é investir, poupe 50 reais por mês, você vai ficar muito rico. Mas seria mentira. Fundação de um patrimônio sólido que chega na aposentadoria por conta própria, que chega na liberdade financeira, são os aportes. E com a nossa planilha você pode ver. Se estiver começando do zero, aportando 500 reais por mês, você vai demorar 50 anos. Se aportar 1.000 reais por mês, vai demorar 40 anos. Se for 2.500 reais por mês, demora 27 anos. E se for 5.000 reais por mês, aqui já forçando um pouco mais, você chega lá em menos de 20 anos. Então, aportar mais importa muito. E aí, entendido esse recado, é evidente, como eu falei, que investir importa muito. E você pode estar se perguntando, poxa, Ramiro, e aí, como é que eu faço para investir para a liberdade financeira? Eu mostrei agora há pouco, como a gente praticamente dobrou o patrimônio, do nosso primeiro cliente de Wealth, um dos nossos primeiros clientes de Wealth lá atrás, lá em 2016. Mas é o que eu não te falei aqui, que a nossa expertise, como Clube do Valor, em analisar carteiras de investimentos que já existem, já estão rodando, e encontrar pontos de melhoria. A gente faz dezenas de reuniões de análise de carteira por dia. Então, se você tiver aí 500 mil reais ou mais para investir, 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões, você pode solicitar uma sessão estratégica de análise e diagnóstico de carteira conosco aqui do Clube do Valor. Basta para isso você preencher um rápido formulário, vai estar aqui, preenchendo ele a gente vai te contatar, vai pegar suas posições, entender como é que você está investindo, mostrar pontos de melhoria e se a gente entender que a gente consegue implementar esses pontos de melhoria para você investir melhor, para conquistar a liberdade financeira, a gente vai fazer uma proposta comercial para você investir conosco. E se você por acaso ainda não tem 500 mil reais ou quer seguir aqui no YouTube, estudando, vendo vídeo, além de baixar nossa planilha, que é o primeiro link aqui na descrição, você pode apertar nesse botão aqui e assistir o vídeo mais completo que eu já fiz sobre como montar uma boa carteira de investimentos. Um grande abraço e até mais!